para o desenho, vai lá na bolsa, pega o fone de ouvido pra não sair o barulho aqui, tá bom, meu amor? Oi, meu nome é Olivia e eu também participei daqui, né? Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Tem muita gente que fala da periferia e não é da periferia, não escuta quem é da periferia de fato. Porque a partir dessas pesquisas que deveriam ser pautadas, construídas as políticas públicas. Por que eu tenho que levantar, trabalhar 12 horas, ficar 4 horas dentro de um ônibus? Um coletivo que entendia as especificidades enquanto mãe solo. Porque a mídia burguesa não sabe o que é periferia, não. É a periferia pensante. Então, Está começando Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. Quando nos propomos a debater a desigualdade social, temos que explorar temas importantes, como insegurança alimentar, desemprego, violência, questões de raça e gênero, desapropriação de terra e acesso à saúde. Sabemos que essas questões atingem diretamente e com maior intensidade certos territórios e classes sociais. Mas é importante entender que esses problemas não são anomalias desses espaços, são resultados diretos do que se reproduz na conexão entre centro e periferia. Rompendo com esse antagonismo, projetos como o que falaremos hoje mostram que a universidade precisa não só estar fisicamente nesses espaços, mas também se comprometer em impulsionar os debates centrados no que a periferia tem a discutir e a propor. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Eu sou a Gabi. E eu sou a Loiane. Hoje estamos aqui no Instituto das Cidades da Unifesp, no campus em implantação da Zona Leste, para conhecer o trabalho do Centro de Estudos Periféricos, que trabalha com questões centradas no debate de raça, gênero e território. E para conversar com a gente, estamos com a Vitória e a Tamires. meu nome é Vitória, tenho 20 anos, eu sou estudante aqui do campus Zona Leste, no curso de Geografia. Eu entrei no CEP, que é o Centro de Estudos Periféricos, recentemente, com uma bolsa de extensão que o professor Tiara já divulgou, com um tema rediscutindo gênero, raça e classe, e que tinha uma parceria aí com a AVIB. Oi, gente. Meu nome é Tamires. Eu sou estudante de Ciências Sociais na Unifesp Guarulhos e eu faço parte do eixo Genocídio e Violência da Agenda Propositiva das Periferias do CEP. Legal, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu acho que para a gente começar a conversa, eu queria que alguma de vocês me explicasse exatamente o que é o Centro de Estudos Periféricos. O Centro de Estudos Periféricos, de alguma forma, ele é uma aglutinação de pessoas que estão interessadas em produzir conhecimento a partir de um outro olhar, que não é geralmente aquele olhar clássico dentro dos espaços acadêmicos, que é o do centro sobre as margens, o do centro sobre as periferias, dos brancos sobre os negros. Sempre a periferia, sempre o favelado, sempre a população negra no lugar de objeto de estudo. Boa parte do CEP são pessoas oriundas das periferias de São Paulo, principalmente, alinhadas não só com um pensamento, mas com a prática também, de unir a produção do conhecimento teórico, né, digamos assim, mas também alinhado com a prática, em agir. Poucas ideias, em ação. Abaixa mais aí, por favor, filha. Pega o fone de ouvido, tá na bolsa. Vai lá, pega lá, utiliza, minha filha. Pra nós poder ir também, pra você comer, você não tá com fome. Trazer o olhar da periferia para dentro da universidade, não só na universidade, né? É o que o professor Tiara costuma dizer muito, é que tem muita gente que fala da periferia e não é da periferia, não escuta quem é da periferia de fato, né? E aí, às vezes, a gente vê muitos trabalhos, muitos artigos que falam uma coisa e aí você que tem uma vivência dentro da periferia, você não reconhece aquilo, né? Trata a gente como um objeto de pesquisa. Um dos principais papéis assim do CEP é esse, sabe? Trazer o periférico também como cientista, também como um pesquisador, para falar do seu território. Sujeito periférico. Isso é bem legal, porque realmente é muito comum a gente sempre ver o oposto, né? Sempre o de fora para dentro. Pode Ser Ciência, uma produção da Universidade Federal de São Paulo. Não são só estudantes, né, que fazem parte do CEP. Professores, pesquisadores, inclusive as pessoas, vocês são bem-vindas, as pessoas são bem-vindas para participar, para contribuir com o CEP, é só chegar, geral. Não tem questão, tem que ter estudo, tem que ter faculdade, tem que ser professor, não, você pode, entendeu, estar desempregado, sem estudo, sem nada, você pode colar no CEP para procurar fortalecer também. É um sambista, candomblessista, é quem se reconhece
conhece na pauta, né? O conhecimento científico da universidade também é aliado ao conhecimento popular. Mais voltado para a ação. Tem várias ações, né? A Tamires participou da pesquisa, Isso. né? Da Agenda Propositiva das Periferias, que Isso. resultou no livro e que a Vitória agora tá fazendo Estou parte estudando o livro. do grupo de estudos. Legal. Vocês podiam comentar um pouquinho sobre isso, assim, como que foi para você fazer essa construção, né, de pesquisa e como tá sendo para você também estudar essa pesquisa que foi feita. Como eu sou do eixo genocídio, né, a nossa parte escrita ela foi um conjunto. Eu, Billy, Weber e Amanda. A gente fez tudo durante a pandemia, época de isolamento social. Nossos encontros eles foram todos online, né, por conta dos protocolos de segurança. Toda semana a gente fazia reuniões, ou a cada 15 dias fazendo reuniões, estudando, se debruçando sobre bibliografia. O ponto de partida da nossa pesquisa foi o livro do Abdias do Nascimento, o Genocídio do Negro Brasileiro, porque a gente escolheu falar de uma perspectiva de violência e de genocídio a partir da violência como histórica e do racismo estrutural, dessa violência que está aí desde as bases, né, dos primeiros passos dessa nação que a gente chama Brasil. Lançamos um questionário, né, do formulário do Google mesmo, e lançamos para o pessoal nas redes sociais, para os nossos amigos. O pessoal foi respondendo e a partir dessas respostas, né, a gente foi avaliando, né, aquela parte teórica, inclusive as nossas vivências também, entendeu? Porque o eixo genocídio é composto, todos os integrantes são negros, 2 mulheres negras e 2 homens negros. E a gente refletindo sobre essas respostas também nesse lugar de pesquisadores que possuem aquela carga teórica, também com nossas vivências pessoais e percebendo o olhar dessa outra população periférica que estava respondendo esses questionários sobre o que é violência, quais as violências que eles costumam vivenciar no dia a dia, para a partir disso pensar, refletir possíveis caminhos, soluções, investigar, tratar dos problemas, dos desafios enfrentados pelas periferias de São Paulo e, a partir de colher esses dados, refletir sobre soluções. Então, era um desafio para todos os eixos. Algumas soluções apontadas dialogam entre os eixos, mesmo que isso não tenha sido algo combinado entre os eixos. Por exemplo, no eixo violência, uma das nossas propostas seriam espaços de formação política dentro das periferias, para que as pessoas pudessem ter uma compreensão do porquê de determinadas coisas acontecerem como acontecem lá. Inclusive, poderem se armar, se munir de ferramentas para poder cobrar uma qualidade, uma infraestrutura nos equipamentos públicos. E isso dialoga, por exemplo, com algumas propostas do eixo moradia, do eixo cultura, que eles vão falar das casas-conselho, e aí eles vão explicar toda a questão das casas-conselho, né, que seria um espaço de articulação política, de resolução de conflitos e também de aprendizado, de cursos. Então, é engraçado assim, né, como algumas coisas elas dialogam, mesmo que a gente não tenha combinado, porque foi cada eixo fazendo seu corre, seu trabalho de pesquisa com seus pesquisadores ali. No final, a gente aglutinou esses resultados que se tornaram um livro. Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. E como que é para você, Vitória, estudar agora esse material pronto? Todo mundo aqui ficou apaixonado porque é muito difícil a gente ver uma leitura que tenha, de fato, essa agenda propositiva, sabe? É sempre apontando defeitos da periferia e não fala nada, e aí você vai ver uma pessoa que nem mora ali na periferia. Como eu falei no começo, né, uma parceria com a VIB. A VIB ela fica localizada no Lajeado, ali próximo de Guaianazes e de Ferraz. A gente se encontra uma vez por mês lá na sede da VIB para conversar sobre cada eixo, né? Então são 10 encontros para falar sobre esses eixos. E é com uma população da cidade de Tiradentes, tem pessoal do Ferraz, tem pessoal lá do próprio Lajeado. É um encontro assim de estudos, né? Mas voltado muito para ação, porque a gente está discutindo com pessoas da própria periferia lá sobre esses eixos, né? Cada um teve o livro, todo mundo leu o livro ou está lendo, né? Foi feito numa época de pandemia. Os encontros começaram a ser depois da pandemia, né? E você vê que muita coisa não mudou nada, assim, do que está escrito no livro. Para falar a verdade, muita coisa até piorou, né? E é muito louco quando a gente pega para ler algo e compara ou se enxerga ali, né? Enxerga a nossa realidade. E eu acho que a magia desses encontros sobre os eixos é essa. É você se encontrar ali
e pensar, poxa, tem solução, né? Tem uma proposta ali para resolver esse problema. A gente acha que é algo assim, poxa, é a nossa realidade, né? Então tem que aceitar, fazer o quê? E aí vem o eixo com uma proposta. E aí fica aquele momento assim de tensão, um olhando para a cara do outro, assim, tipo, nossa, tem jeito. E ali, tipo assim, são pessoas de diversas idades. Acho que tem gente de 50, 60, tem pessoas de 20, de 30, é diversificado assim, né? E aí você conversa com uma pessoa da década de 40, de 50, de 60, e aí você vê, poxa, não mudou nada, né? A partir dessa experiência, desses estudos com o livro, a pessoa começa a pensar diferente, assim, tem solução, né? Todos esses anos, assim, achando que era normal. Ai, é tão bom ouvir isso. Faz diferença, foi um trabalho... Básica! E realmente foi um baita de um trampo, assim, porque essa questão de ser na pandemia, por um momento, assim, ela desarticulou um pouco, né, porque era para ter todos esses encontros pessoalmente. É outra fita, né, quando você pode trocar com as pessoas, assim, olhando no olho e sabe, ou pela internet, com um celular velho, com a internet ruim, sabe, enfim, com a conexão caindo toda hora. Pode ser ciência. Eu também fui bolsista, inclusive, né, ressaltar a importância das bolsas, né, de pesquisa. É da hora fazer pesquisa, mesmo que seja de graça, mas precisa, gente, precisa muito. Me salvou, sabe, o dinheiro da pesquisa, o dinheiro da agenda propositiva das periferias colocou comida na minha mesa. Então, assim, a gente está estudando ali, está fazendo uma pesquisa sobre violência, e é engraçado que eu, como pesquisadora, não estava imune a nenhuma dessas violências que a gente estava retratando ali, naquele trabalho, desde a violência do racismo, desde a violência a partir dos aparelhos públicos não chegar até mim de certa forma. Receber essa bolsa durante esse processo me ajudou muito e ajudou, inclusive, a pagar a internet para eu poder fazer essa pesquisa. Tem que investir mais na educação básica. Claro, mas tem que investir em todos os setores da educação, na educação básica e também no ensino superior, porque é do ensino superior que estão indo os profissionais de educação para as escolas, são do ensino superior que está saindo os profissionais que vão para assistência social, que vão trabalhar nos hospitais. E aí, nessa pandemia, a gente viu uma desvalorização das ciências que sempre foram valorizadas, que é as ciências biológicas, né, a medicina, das ciências humanas. E a importância de pesquisas como essas que são produzidas no âmbito das ciências humanas, porque a partir dessas pesquisas que deveriam ser pautadas, construídas as políticas públicas para a população, não só da periferia, para toda a população de todo o país, entendeu? Mas a maior parte da população desse país é periférica, né? Para você ver que coisa. E nesse momento que está esse avanço do conservadorismo, esse avanço desse neoliberalismo, que as pessoas reproduzem, que nós temos que trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, para poder financiar um apartamento em 1000 vezes, morrer, e os filhos da gente ainda ficar pagando prestação, que nem o eixo transporte, eles trazem uma parada muito interessante. Para reduzir, porque o transporte é tão lotado, precisa reduzir a jornada de trabalho, gente. Reduzindo a jornada de trabalho, vai haver outras opções de horário que as pessoas podem se dividir. Então, elas não vão se aglutinar sempre ali às 7 horas da manhã e sempre às 4, 5 da tarde do mesmo lugar. Reduzindo a jornada de trabalho sem reduzir o salário. E é possível, mas às vezes na cabeça de boa parte da população nem sequer é um horizonte imaginável, quanto mais aplicado. Assim, o neoliberalismo, ele implanta tanto isso na cabeça, assim, principalmente de pessoas periféricas, a gente vê muito isso em motorista de aplicativo, né? Não, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, porque eu tenho que agradecer que eu tenho um carro que eu ainda estou pagando, e aí eu recebo um dinheirinho ali, mas graças a Deus eu tenho um dinheiro para comer, né? E aí tá tão acostumado com isso, é tão colocado na nossa cabeça que a gente tem que pegar o ônibus lotado, a gente tem que acordar cedo, porque quem acorda cedo conquista as coisas, né? Assim como eles falam. E essa é a importância do livro. É muito louco isso, tipo, você tira da caixinha aquela pessoa periférica ali, ou até que não é periférico, e coloca, tipo,
Não tá certo isso. Acho que tá esquisito isso. Por que eu tenho que levantar, trabalhar 12 horas, ficar 4 horas dentro de um ônibus para ter um mínimo? A gente passa a vida inteira vendo situações como essa e a gente acaba normalizando. Tem essa questão, né, de você falar, ai, nossa, queria trabalhar 6 horas ou até de segunda a quinta. E aí vem uma pessoa que trabalha menos que você. Ou que nunca trabalhou. Ou que nunca trabalhou, que depende, né, de alguém. E aí fala assim, nossa, você é preguiçosa, né? Ou gosta muito de falar isso pra pessoa que vem do extremo, que tá cansada, que pra chegar no serviço já é 2 horas, e aí você já chega cansada no serviço. E aí você fala, nossa, tô cansada, né? Que difícil ter que levar 4 horas do meu dia para entrar num transporte público. O mínimo de descanso é ser preguiçoso. Tipo assim, é a periferia que constrói tudo isso aqui. Se a periferia para, não tem nada. E aí você vê como a elite, e até mesmo quem é classe média alta, né, se assustou nessa época de ter que ficar em casa. E aí criticaram bastante, né, essa questão da praia. Que famoso não parou de ir pra praia, rico não parou de ir pra praia. A elite estava viajando e a gente trabalhando duro aqui porque não pode ficar em casa, né? E aí quando o pobre louco pegou e fez assim, não, eu vou pra praia também. Eu tenho que curtir, eu tô cansado. É televisão falando um monte de coisa. Transporte lotado, medo de pegar doença dentro do transporte. Um acúmulo de coisa, sabe? Por que eu não posso ir pra praia? E eu acho que essa relação entre periferia e centro é muito importante, assim, pra gente entender. Porque às vezes parece realmente como uma coisa antagônica, contraditória. A periferia é o que tem tudo de ruim, né? A pobreza, é falta de prosperidade. E o centro é um lugar bom, como se fosse uma anomalia mesmo, assim. Só que ela é o resultado, né? Dessa conexão. E eu acho que é isso também, né? A universidade está na periferia, não só está fisicamente, só está lá simbolicamente, mas está lá propondo que a própria periferia fale de si, né? As histórias e as transformações na vida de quem faz e vive ciência. E eu queria perguntar para vocês se mudou alguma coisa, assim, na perspectiva de vocês, né? Participar desse processo de pesquisa, escrever e ter coisas que eu escrevi e que eu ajudei a construir, publicadas num livro, e o livro tá ali com o meu nome, é uma parada assim muito foda, assim, muito emocionante mesmo. Acho que eu entrei na universidade através das cotas, sem saber o que era pesquisa, sem saber o que era bacharel. Então foi muito importante para ter esse conhecimento mesmo, assim. Essa fita também de ser mãe solo, estar presente nessa pesquisa dentro de um coletivo que entendia as minhas especificidades enquanto mãe solo, entendeu? É como tô aqui no podcast, minha filha tá ali brincando e alguma hora eu tenho que parar, fazer isso aqui, chamar a atenção e tal. E não são todos os espaços que eles vão compreender esse tipo de situação. Por exemplo, ela vai ser considerada um incômodo, eu vou ser considerada como uma pessoa irresponsável por não deixar de ir com a minha filha, sei lá, eu aqui reunindo, falando sobre a Abdias, botando comida no prato da criança, ajudando ela a se limpar, porque na época ela fez cirurgia, ela chegou a ficar alguns meses com uma calça de gesso. E aonde eu vou dar uma aula, vou apresentar uma mesa, vou fazer parte de um debate, ela vai junto. Enfim, uma parte de coisa, né? 1000 fitas. E foi realmente um processo. E fiz, e o bagulho foi e andou. E hoje, quando eu paro pra ler, assim, eu falo, mano, que foda, assim, sabe? Eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa, mano. Que pesquisadora que você é, né? Olha a diferença que você faz na vida das pessoas, sabe? Por causa de uma pesquisa enorme, atinge várias pessoas. O primeiro contato que a gente tem com um livro, a gente fica assim, lá, tá doido, né? Nunca que isso vai acontecer, ou nunca que isso vai dar certo. Quem escreveu isso aqui tá doido, tá pensando em outra realidade. Deve ser boy. E aí quando você vai ver quem escreveu, é sua vizinha, maloqueira, funkeira, tá ligado? É ser o sujeito periférico na parte acadêmica ali, dentro da universidade fora, dentro da periferia. É o verdadeiro sujeito periférico, né? É a periferia pensante. E nós também não vamos, abrir mão das nossas características. Nós não vamos escrever só para doutor ler. Na introdução do Abdias, ele fala, né? Eu não estou me colocando de uma forma distanciada daquilo sobre o qual eu estou escrevendo. Eu me coloco como parte daquilo que está sendo discutido. Era um homem negro e estava discutindo sobre o genocídio da população negra do Brasil. Então, meio que foi essa também a nossa postura. Nós somos pessoas negras
de periferia. Não dá pra ser neutro pra falar de periferia, não. Ou é ou não é. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Essas questões do que falta, do que tem na periferia e não tem de outros lugares, sempre esteve na minha cabeça, acho que desde a minha infância. Um olhar de uma criança dentro da cidade de Tiradentes, sabe? Às vezes você vê na televisão, numa novela, ou sei lá, você vê, cara, que legal, né? Podia ter um negócio desse aqui. Sabe, você vai sentindo falta de algumas coisas e vai se questionando. Acho que uma coisa que vai se perdendo ou a gente vai esquecendo de fazer é isso, sabe? Ficar se questionando, porque a criança, ela pergunta muito, né? E aí dentro da cabeça ali fica ali, tipo, por quê? Por quê? Como? Mas por quê? Por que que eu não tenho um lugar que eu posso brincar até tarde? Por que que a minha escola não tem comida? O que falta? Então, assim, essas questões sempre fizeram parte, assim, da minha vida. Eu só conheci o campus Guarulhos como ciências humanas, né? E aí eu ficava pensando, nossa, mas se eu passar, não vou poder fazer. Como que eu vou sair da Tiradentes para ir para estudar para Guarulhos? Eu sou jovem aprendiz, estagiária, como que eu vou pagar um aluguel lá em Guarulhos? E aí eu entrei aqui e aí as coisas foram tomando forma, sabe? A importância desse projeto é dar sentido às questões que na época para mim não tinha tanto sentido. Porque dentro da escola, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, você não escuta essas coisas, né? E, infelizmente a gente escuta o contrário, né? E que a universidade ela é para poucos. E aí você já é uma criança, um adolescente formado nessas ideias. Aí você chega na universidade tremendo, né? Você não sabe o que é nada, você sabe que a universidade é ali um curso. É um complemento ali do ensino médio que pode te dar dinheiro. E foi um baque, assim, por ser a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade e não querer ser doutora. Aí minha família ficou, poxa, você tá na universidade pra quê? Você tá fazendo geografia pra quê? Você quer pensar o espaço pra quê? Você não vai dar dinheiro pra gente? Porque é isso, né? A universidade é pra dar dinheiro, não é pra você fazer ciência, sabe? Isso que mudou, assim, o projeto. É da forma o que eu penso e falar assim, não, tem sentido, o que você está pensando isso? Tem um porquê. Você não está pensando isso porque você é incomodada com as coisas, porque você é folgada, porque você não aceita a sua realidade. Eu não aceito e acabou. Políticas públicas vão ser pensadas a partir do quê? A partir da Bíblia? Não, a partir de ciência, de um trabalho, de pesquisa, entendeu? De um trabalho científico. A periferia, ela é diversa, tem tudo quanto é tipo de gente na periferia, de várias cores, várias religiões, de várias idades e que vão pensar de diferentes formas. E aí, o que a gente quer captar aqui nessa pesquisa sobre violência? Como que as pessoas entendem o que é violência e também tentar captar um pouco de quais são essas violências que essas pessoas sofrem. Então, a gente colocou, por exemplo, questões relacionadas à violência policial, né? Que é o mais conhecido, né? Uma forma mais direta de violência. Para na mídia, principalmente nesses jornais sensacionalistas, se fala muito de violência, tudo de violência na periferia, que é assalto. É estupro, como que bandido. Como se, nossa, a gente saísse de casa e tivesse, meu Deus do céu. Sai de casa e dá de cara com 5 assaltantes. Nossa senhora, meu Deus, sabe? É um caos, porque só passa isso, né? E aí dá a impressão de que a periferia ela é só isso todos os dias, é só isso. Olha, eu pra falar a verdade, eu nunca nem fui assaltada na rua. Eu sempre morei na favela, na periferia. Você vê que bagulho louco, né? Eu também nunca fui assaltada na Tiradentes. Vou pros bailes, vou pra tudo que é lugar e nunca fui. E aí existe essa perspectiva de violência que ela é mais disseminada principalmente pela mídia, já com o propósito mesmo de meter medo na população e também de fomentar um ódio a esse bandido que normalmente ele vem da periferia, esse bandido vendido pela mídia, que é um bandido que vem da periferia, porque o bandido engravatado ninguém fala, né? Porque se você pega o policial da periferia para abordar o cara lá nos Jardins, ele vai ser grosso com o cara que mora nos Jardins. Se você pega um cara dos Jardins para trabalhar na periferia, ele não vai ser respeitado na periferia. Ou seja, na periferia você tem que agir com violência. Nos Jardins você tem que agir com classe, com educação. Ou seja, já coloca na periferia um centro da violência, onde o violentador, por si só, já é a pessoa que mora ali, o próprio morador. E nós sabemos que a maior parte dos moradores de favela é tudo trabalhador, e como ela mesmo disse, é quem mantém essa cidade em pé e que, inclusive, é o que permite essa classe média ser classe
média. E aí a gente também queria trazer outras perspectivas de violência, que é não só a violência policial, mas também a violência, que é aquela violência que parte do Estado, quando, por exemplo, um posto de saúde não funciona, uma assistência social, um CRAS não funciona como deveria. O não acesso, né, esse serviço, o próprio transporte lotado, são violências. Sim, e assim, é praticamente quase unânime, assim, a maior parte das pessoas responderam que não funcionam assim bem como deveriam, reproduzindo os dados que a gente já conhece, né, do mapa da violência. Uma maior parte da população preta e parda, que é classificada pelo IBGE como a população negra, também sendo a maior vítima de violência policial, a maior vítima dessa violência a partir desses aparelhos públicos, né, de não acessar de uma forma adequada esses aparelhos, enfim, evidenciando o racismo, né, também, porque não é só uma questão de classe. Inclusive, Tamires, ouso dizer que a periferia, ela só é periferia, ela só é tratada como tal, não por ser pobre, mas por sua maioria ser negra, ali, a maioria da população ser negra. Eu acredito que se a periferia ela não fosse ali um local de uma aglutinação de tanta gente negra, ela não seria tão esculachada como é. Pode Ser Ciência, uma produção da Universidade Federal de São Paulo. Teve um período da minha vida que eu fui jovem aprendiz, né? Ali na Barra Funda, é uma outra realidade. Você vê muita coisa triste ali também, sabe? Mas é muito difícil. Eu trabalhei numa faculdade particular, né? E era um momento que mais me pegou, assim, nessas questões. Porque você sai de um espaço diferente, vai para um outro totalmente diferente, a cabeça não funciona. Você fica pensando, meu Deus, tem situações que você passa e você fica desacreditado, sabe? Que você vê, nossa, isso é problema? Isso é um problema? Você fica refletindo ali, né, e tal, e cabeça adoece, o físico adoece por conta da localização, né, da mobilidade. Aí a mente adoece também, porque você tem um choque de realidade ali. E aí, assim, dentro do meu bairro eu sou a boy, mas lá no centro, pros boyzinhos, eu sou a maluqueira. E aí fica aquela... O que eu sou? Porque eu sou periférica, nunca escondi isso e tenho orgulho. Por exemplo, minha mãe, ela é auxiliar de limpeza em condomínio chique. E todo dia ela chega falando alguma coisa. E aí eu fico pensando, meu... Se ela tivesse a mesma oportunidade que eu de estar ali presente numa pesquisa dessa, ou de pegar o livro... Minha mãe, ela não tem os estudos completos, né? Então ela não é uma pessoa que consegue ler com facilidade. E aí eu fico pensando, nossa, imagina se naquela época eu tivesse lido esse livro. Ou se nessa época, agora, nesse momento, minha mãe tivesse lendo esse livro. Como que estaria a cabeça dela, sabe? Uma mulher que trabalhou desde cedo, estava na luta por moradia, veio para São Paulo só com a roupa do corpo, nordestina, e até hoje trabalha em prédio de boy. Queria que ela tivesse essa oportunidade, sabe? De pegar esse livro, ler e falar, mãe, não é normal. Mãe, tem uns negócios aí que não bate. Por exemplo, você não vai falar para uma pessoa que trabalha o dia inteiro limpando o chão de boy para ler um livro. A pessoa quer descansar, quero dormir e acabou. Cada pessoa tem seu processo, mas é também entender o processo através da realidade que ela vive. É possível, mas é complicado você querer, por exemplo, inserir ou ajudar uma pessoa mais velha a desenvolver um hábito de leitura, sendo que ela nunca teve. Então, quando a gente está falando de pessoas mais velhas, a gente está falando de pessoas que, se acessaram a escola quando eram mais novas, acessaram de uma forma muito precária, e com um puta de um racismo e várias fitas erradas reproduzidas ali. Imagina para uma população negra que estuda ali na escola, que passa anos vendo somente a população negra na posição de escravo, de subserviência, de empregada doméstica, de jardineiro, sempre ali servindo, sempre limpando um chão. Que é um trampo digno? É um trampo digno. Porém, quantas que não deixam seus próprios filhos de favor com algum parente para poder cuidar do filho dos outros? Ninguém quer isso. E isso é uma herança, inclusive, escravocrata. E a gente olha para os livros, alguns livros didáticos está reproduzindo essa parada, por exemplo. Você olha para a televisão, você sempre vê essa população
pobre, essa população negra estereotipada de determinada forma. Não se fala nada, nenhuma iniciativa na quebrada sobre cursinhos comunitários, saraus, nada. E é proposital, é uma proposta política. E aí a pessoa tá só ali, tendo essas influências. Tá tão acostumada a ver, né, na televisão e nesses programas sensacionalistas, assim, o papel da periferia, que a gente acaba, a tiazinha, o tio do bar acaba falando, é isso mesmo. A gente, por exemplo, eu tô me formando professora, eu também sou artista, eu sou MC, e eu fico pensando muito, assim, no sentido de realmente de focar bastante nas novas gerações que ainda estão um pouco mais abertas. Significa desacreditados os nossos mais velhos? Não, mas entender que eles têm limitações e que é muito compreensível por todos esses fatores e muitos outros que a gente vê que conseguem influenciar diretamente numa escala subconsciente, sabe? O povo da psicologia aí pode dizer melhor sobre essa parada do que eu, que sou socióloga, mas, sabe? Enfim, o bagulho é louco, gente. E aí você vê, né, que infelizmente tem muito comentário dentro da própria periferia mesmo. De tipo, é bandido, é preguiçoso. Qual que é a fonte de conhecimento? Qual que é a fonte de informação das pessoas? Da onde as pessoas elas estão alimentando as suas ideias. Porque se você come uma porcaria, você vive todo dia ali comendo uma comida que é uma porcaria que faz mal, uma hora você vai desenvolver uma diabetes, uma pressão alta. Com a nossa cabeça é a mesma coisa. É a nossa televisão, né? Com essa mídia burguesa aí, alimentando a cabeça de todo mundo aí, o que a periferia é, mas agora chegou o CEP, entendeu? Chegou o CEP e é isso, vai acompanhar os trabalhos do CEP. Subverter as narrativas, né? Que a mídia burguesa não sabe o que é periferia, não. Eu acho que o objetivo central desse podcast é justamente mostrar que todo o dinheiro que é investido na universidade pública, ele tem um destino. Principalmente quando se fala em projetos de extensão, que às vezes são um pouco menosprezados, principalmente nas áreas de ciências humanas, é importante mostrar como ele é transformador, não só para o pesquisador, para o estudante que está envolvido, mas para a sociedade que recebe, né? Porque esse é o papel do projeto de extensão, trabalhar, né, diretamente, uma ação direta com a sociedade. Multiplicador, né? Eu acho que toda vez que a gente conversa assim, com as pessoas sobre projeto de extensão, é muito multiplicador. É esse encontro, eu tô achando incrível esse encontro de vocês duas. É muito importante para mim e é uma das lutas que a gente trava, assim. Essa universidade aqui não é só para esses 100 e poucos alunos que tem nesse curso, não. É para a tia da horta ali, é para o pessoal do hospital, é para todo mundo, sabe? E quanto mais pessoas ocuparem a universidade, mais pessoas vão saber da importância dela e mais pessoas vão lutar por isso. E sim, é para todo mundo, é principalmente para a periferia aí. É a gente que faz tudo. Como a gente não pode estar na universidade? Se não tem ciência, não tem nada. Hoje o nosso bate-papo foi com a Tamires e com a Vitória sobre o CEP, o Centro de Estudos Periféricos, que é um projeto coordenado pelo docente Tia Ajuda Andréia, aqui no campus Zona Leste, né? Um campus que está em implementação ainda, mas é um neném da Unifesp, né? O campus novo aí que está crescendo aqui na Zona Leste de São Paulo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui para falar desse projeto tão legal e tão importante. Então, no site da Editora Dandara você consegue ter acesso ao livro Reflexões Periféricas. Acho que a gente consegue colocar o link aqui na descrição também. E muito obrigada a você, ouvinte, que esteve com a gente nessa conversa. E em breve a gente volta com mais um episódio do Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Obrigada, meninas. Da hora, galera. Obrigada. O Pode Ser Ciência é uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, da equipe DCI. Eu sou a Loiane. E eu sou a Gabi. Opa, eu sou o Jean. Oi, eu sou Rosângela. Oi, turma, eu sou o Alexandre. Oi, eu sou o Alex. Eu sou o Reinaldo. E quem dirige o DCI é o Walter Lima. Que conversa rica, né? Esse foi o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Quem faz e vive ciência está aqui.